Fala galera, aqui é o Gabriel. E gente, pra quem não sabe, o novo game do Mortal Kombat está chegando agora em abril. E se você tá se perguntando o que tem a ver Mortal Kombat com DC Comics, pera aí que eu já te respondo. Bem, basicamente é porque o estúdio que faz os jogos do Mortal Kombat é o mesmo do Injustice. E como o ciclo de desenvolvimento do Mortal Kombat já está quase encerrado, é natural pensar que eles vão agora fazer o novo game do Injustice. Até porque o último vendeu muito bem, foi aclamado por todo mundo e deixou um cliffhanger danado. Então, pensando na sequência de Injustice 3, eu preparei uma lista com 10 personagens e mais um bônus que eu gostaria de ver na sequência do game. Lá quando o Injustice 2 estava para sair, eu também fiz um vídeo semelhante com uma lista de 10 personagens. Dessa vez, eu peguei o feedback de vocês dos comentários e peguei algumas ideias minhas e espero ter uma lista bem legal que vocês concordem e que no final fique todo mundo feliz com essa lista e que a NetherRealms depois coloque esses personagens no Injustice 3. Então, vamos lá! Número 1, Azrael. Começamos, claro, com o personagem da Bat-família, né? O Azrael, mais especificamente o Jean Paul Valley, é muito conhecido por ter substituído o Batman após a saga Queda do Morcego. Bem, ele no jogo poderia ser bem mais que um Batman por causa da sua espada. Ele teria movimentos mais brutais e o fato de usar equipamentos poderia trazer uma grande variedade no gameplay e ser um personagem bem único. O Azrael ainda possui uma variação enorme de roupas que poderia ficar demais naquela mecânica dos equipamentos. Ele ainda poderia desferir alguns golpes do elemento de fogo, inclusive o seu especial poderia ser com a sua espada cheia de fogo. Tipo uma espada flamejante, isso seria demais. Número 2, John Constantine. Bem, de alguma forma o John Constantine ficou de fora do Injustice 2. Em algum momento, a NetherRealm planejou colocá-lo na história, mas acabou abortando. Eu não sei bem o porquê, mas eu sei que o Constantine é perfeito para o Injustice. Ele é conhecido, utiliza magia, que é algo que o jogo sempre precisa mais, e ainda não morreu no universo. As suas habilidades mágicas são quase que ilimitadas, e portanto seu moveset é totalmente aberto à criatividade dos desenvolvedores. Além disso, nesse universo o Constantine tem uma filha, o que seria um grande pontapé inicial para sua participação no Injustice 3. Digamos que a filha dele acaba morrendo e ele acabe se engajando na causa do Batman, ou mesmo que ele morra e a sua filha então seja sua sucessora. Em ambos os casos nós teríamos um Constantine e eu acho que seria ótimo de qualquer jeito. Número 3, Batman que ri. Mas é claro que nós iríamos colocar o nosso favorito Batman que ri. Na boa, gente, ele é a escolha mais óbvia para o próximo jogo, pois existe uma grande possibilidade do Injustice 3 abordar a questão dos multiversos. Por isso, um Batman que ri aparecer na história não seria nenhuma surpresa. A popularidade dele nos Estados Unidos só aumenta. E claro, ele pertence ao universo do Batman, que é algo que a NetherRealm sempre tenta trazer para os seus jogos. E isso sem falar que os seus movimentos poderiam ficar bem diferenciados ao misturar ataques do Batman com o do Coringa. Seria muito interessante e o especial dele poderia envolver aqueles Robins do mal. Como eu queria ver isso! Número 4, He-Man. Aqui temos um daqueles personagens especiais que estão ali, mas não aparecem na história. O He-Man apareceu no crossover entre o Injustice e os Mestres do Universo, que nós acompanhamos aqui no canal. Ele conseguiu derrotar o Superman maligno e salvar os dois universos. E a inclusão do He-Man parece bem natural, à medida que o crossover iria beneficiar as duas franquias. E como a NetherRealms já colocou até as Tartarugas Ninjas, eu não duvido de nada. Inclusive, poderíamos ter uma versão do Shazam He-Man que aparece lá na HQ, e ele inclusive poderia ser meio que desbloqueado pelos equipamentos do Injustice. E pessoal, se vocês estão curtindo esse vídeo, deixe aquele joinha ou aquele comentário, porque isso ajuda muito o canal. Valeu? Número 5, Necron. Se eu tivesse que apostar, para mim esse seria o grande vilão de Injustice 3.
E eu acredito que uma adaptação do arco Lanternas Negro é algo inevitável. Até para depois ressuscitar um monte de gente que já morreu no universo Injustice. Como personagem, o Necron é uma ameaça muito maior que o Brainiac e condiz com aquela ideia de sempre ir aumentando a escala da ameaça dos jogos. Bem, o Necron é basicamente a entidade que representa a morte na DC e responsável pela corporação dos Lanternas Negros. Quanto à sua jogabilidade, ele possuiria, claro, aquela foice tradicional dele, e o especial poderia inclusive chamar os mortos do universo Injustice para atacar o inimigo. Número 6, Sindicato do Crime. Ok, aqui eu tô meio que roubando, mas tomando a liberdade de colocar todo o Sindicato do Crime aqui. Essas são as versões malignas da Liga da Justiça da Terra 3. O Superman é o Ultraman, a Mulher Maravilha é a Supermulher, e o Batman é o Homem-Coruja, e entre outros. Enfim, todos são do mal nessa versão. E eles também são uma ótima pedida para serem colocados na história do jogo, porque eles de fato são uma grande ameaça. Em termos de jogabilidade, todos eles poderiam funcionar como aqueles personagens clones dos jogos do Super Smash Bros., onde temos uma skin alternativa, mas que muda levemente os ataques de cada personagem. Assim, o Homem-Coruja seria similar ao Batman, mas com diferenças o suficiente para ser um personagem único. Número 7, Dr. Manhattan. Ah, esse é outro sonho meu. Até um possível lançamento do jogo em 2020 ou 2021, a saga Doomsday Clock já vai estar completada. E poderíamos, por que não, a adaptação dessa saga no universo Injustice. Digamos que talvez com o Dr. Manhattan sendo o principal vilão, inclusive com o Superman culpando o personagem, porque ele é quase um deus, pela morte da Lois Lane. E como lutador quase deus, seria muito interessante ver os seus golpes. As possibilidades com ele são quase infinitas. Enfim, o Dr. Manhattan seria um ótimo personagem jogável, mas melhor ainda como um Mastermind que irá resetar o universo do Injustice no final do terceiro jogo. E o especial dele bem que poderia ser aquele movimento que ele matou o Rorschach lá no final das HQs do Watchmen. Número 8, Ravena. Bem, ela já tinha aparecido no primeiro game, mas depois sumiu. Eu não lembro dela nem nas HQs de Injustice 2. A Ravena poderia ser totalmente revitalizada do primeiro game e ser inclusive um portal para uma possível aparição do Trigon. Sem falar que os seus ataques mágicos seriam perfeitos para mostrar todo o potencial gráfico do jogo. Número 9, os outros Batmans do mal. Eu sei que eu tô forçando um pouco a barra, querendo colocar todas essas versões sombrias do Batman da saga Metal, mas é que eles são ótimos e únicos. Uma possível adaptação dessa saga poderia implicar em todos esses personagens aparecendo, inclusive o favorito de todos, o Batman Flash do mal. Só que no Injustice eles bem que poderiam ter um pequeno twist e ser baseados nos personagens que estão vivos no Injustice. Por exemplo, uma versão do mal do Batman baseado na Supergirl. Na pior das hipóteses, eu iria colocar eles como skins dos personagens principais. Ou pelo menos versões de equipamentos que você poderia juntar e fazer esse Batman do mal pro Flash, por exemplo. Número 10, Mera. A Rainha de Atlântida ainda não teve aquela chance de brilhar nos games do Injustice, mas eu acho que chegou a hora. Até por causa do grande sucesso que foi o filme do Aquaman. A inclusão de mais personagens baseados no universo do Aquaman me parece muito lógica e algo que deve se confirmar nesse jogo. A Mera consegue controlar a água e os seus poderes certamente seriam um espetáculo visual. Um dos seus golpes poderia inclusive ser aquele movimento que retira toda a água do corpo de uma pessoa, deixando o inimigo bem à beira da morte. Pensando bem, isso seria meio Mortal Kombat. Melhor ainda. Bem, voltando, a Mera inclusive poderia ter mais participação na história do jogo, visto que a Atlântida sempre foi uma ponta meio solta nos games. E o número 11 como bônus, Spawn. Sobre o personagem especial, eu quebrei muito a cabeça e considerei muitos personagens, entre eles os Super Gêmeos e o Salsicha, que também seria muito engraçado.
Mas eu quis pegar algo mais pés no chão e acabei escolhendo o Spawn, já que ele também é um personagem que se originou nos quadrinhos e é amplamente conhecido. O seu moveset poderia ser incrível, utilizando o machado, as correntes, aquela coisa da capa, seria tudo muito legal. E eles ainda poderiam pegar a base do Spawn lá dos jogos Soul Calibur, que ele apareceu uma vez. Só se basear, porque dá pra ir muito mais além do que eles fizeram lá no Soul Calibur. Bem, gente, essa foi a nossa lista com 10 personagens para Injustice 3. Gostaram? Esquecemos de algum? Querem algum outro personagem? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!